Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo sobre o que faz um neuropsicopedagogo. Qual que é o trabalho do neuropsicopedagogo? Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jéssica Maria, sou pedagoga, neuropsicopedagoga clínica e institucional e estou na minha segunda pós-graduação sobre o desenvolvimento infantil. Mas vamos lá. Algumas pessoas me perguntaram: tá, Jéssica, mas o que faz, qual que é o trabalho do neuropsicopedagogo? Então vamos lá, deixa eu explicar. Nós, neuropsicopedagogos, temos o trabalho de avaliação e intervenção, tá? Então nós avaliamos o funcionamento de algumas atividades cognitivas, né, no cérebro, de algumas atividades cerebrais. Quais são essas atividades? Então, nós avaliamos a memória, nós avaliamos a atenção, nós avaliamos funções executivas e linguagem, tá bom? Nós, como neuropsicopedagogos, nós estudamos muito sobre o funcionamento cerebral, como o cérebro aprende, para que nós possamos identificar, tá? E intervir de maneira mais assertiva sobre os transtornos e dificuldades de aprendizagens, tá bom? Então, qual que é a diferença de transtorno e dificuldade de aprendizagem? Uma dificuldade de aprendizagem, ela pode se dar em qualquer fase da vida, tá bom? Então, um neuropsicopedagogo, ele também ele pode atender desde bebês até pessoas idosas, nós podemos atender, tá? Qualquer dificuldade de aprendizagem que se dê ao longo da vida. Uma dificuldade de aprendizagem nem sempre está relacionada, tá? É muito importante isso. Nem sempre está relacionada apenas ao ambiente escolar. Por exemplo, às vezes há situações na vida que demandam uma atenção, uma questão de atenção, uma questão de memória, de linguagem, de funções executivas, não necessariamente apenas em ambiente escolar, uma escola. Dificuldade de aprendizagem pode se dar em qualquer momento da vida. Às vezes, a criança, vou dar um exemplo aqui, a criança, os pais e os professores, eles nunca perceberam uma dificuldade de aprendizagem. Vamos colocar aqui um exemplo de uma criança que agora ela está indo para o 4º ano do ensino fundamental. Então, essa criança, ela nunca apresentou nenhuma dificuldade de aprendizagem. Só que nesse momento, ela entrou ao 4º ano e o professor conseguiu identificar, a professora, uma dificuldade de aprendizagem nessa criança que ela não tinha, tá? Isso é um exemplo, tá, gente? Por quê? Porque às vezes nem sempre a dificuldade de aprendizagem está relacionada somente ao que é passado na escola. Por exemplo, muitos contextos, a dificuldade de aprendizagem, ela abrange vários contextos, tá bom? Então, às vezes, por isso que a neuropsicopedagogia, ela é linda, né? A neuropsicopedagogia, ela traz a neurociência, a psicologia e a pedagogia, tá? Então, às vezes a criança está passando por algum problema familiar, né? Alguma coisa em sua vida que fez com que fosse, como eu posso dizer, fosse evidenciado na escola, em suas atividades. Por isso, eu sempre afirmo, né, que o trabalho do neuropsicopedagogo, junto com a sua família, é um trabalho multidisciplinar. Não é apenas um profissional, mas são vários profissionais, né? Então, ou simplesmente é um trabalho multidisciplinar. Então, nós trabalhamos com a criança, nós não só trabalhamos com a criança, nós trabalhamos com a família e nós trabalhamos com toda a equipe multidisciplinar que está ali toda envolvida para o desenvolvimento integral dessa criança, tá bom? Então, a dificuldade de aprendizagem, ela pode se dar em qualquer período da vida, tá bom? Ou não, ou também, por exemplo, em qualquer período da vida. Ou, por exemplo, essa situação, a criança ela não tinha uma dificuldade de aprendizagem e ela passou a ter.
Ou não, ou de repente a criança já vem apresentando uma dificuldade de aprendizagem no meio do caminho. Então, nós vamos investigar e avaliar, né? E vamos intervir, tá? Então, já foi detectado uma dificuldade de aprendizagem, né? Às vezes ela já passou, de repente, a pediatra encaminhou para o neuro encaminhou para a psicóloga, e aí, de repente, ele já tem um laudo, de repente, de TDAH, né? De algum problema, alguma dificuldade de dislexia. Então, às vezes, a criança ela já vem com esse laudo. Mas, às vezes, vão ser situações que nós falamos que são psicossomáticas, né? Que são situações de fora do ambiente que acaba trazendo para o contexto escolar, tá? O transtorno de aprendizagem, geralmente, ele é quando a criança ela já nasce com algum transtorno, tá? Então, às vezes, elas têm o TEA, tá? Ela já tem laudado o TDAH, né? Ela tem o transtorno global do desenvolvimento, né? Então, ela já vem com esse transtorno. Então, nós, neuropsicopedagogos, também vamos avaliar e vamos intervir de uma maneira assertiva para que essa criança ela tenha o seu pleno desenvolvimento, tá? O seu pleno desenvolvimento integral, né? Nós, neuropsicopedagogo, nós vemos a criança como um ser único, né? E uma coisa que eu sempre aprendi, que eu jamais me esquecerei, a minha professora de pós-graduação, ela falou, né, para toda a turma que nós, como neuropsicopedagogos, nós somos responsáveis pelo cérebro que está à nossa frente, né? Então a criança está ali, nós somos responsáveis, tá? Por um momento de sua vida, responsável pelo aquele cérebro que está à frente, né? Então, nós, como neuropsicopedagogos, temos todo esse trabalho de intervir, tá? De identificar e intervir, avaliar e intervir para que essa criança ela continue se desenvolvendo integralmente, tá? Em todos os aspectos que seja relacionado à sua aprendizagem. Então, resolvi trazer esse vídeo para que vocês pudessem saber melhor e entender um pouquinho mais sobre o que faz um neuropsicopedagogo.